Shalom pessoal, tudo bem? O nosso tema de hoje, nesse caminho até Shavuot, até Pentecostes, nós vamos falar sobre colheita. A festa das semanas, a festa de Shavuot, é a festa das colheitas. Lá em Êxodo, o nosso Deus ordenou que o povo de Israel celebrasse anualmente 3 festas. A festa do Pêssar, a festa dos pães sem fermento, que lembra o livramento que Deus deu para o seu povo, quando os tirou do Egito e da casa da servidão. Essa festa que agora estamos nos preparando, a festa de Shavuot, a festa das semanas, e aí depois a festa de Sukkot, a festa de tabernáculos, que é no final do ano de trabalho. Quando Deus fala sobre festas pela primeira vez, lá em Êxodo, logo depois que eles saem do Egito, o nosso Deus menciona essas festas, ligando elas a colheitas. Colheita naturalmente de cereais, de alimentos que o povo teria, quando possuísse a terra que o nosso Deus prometeu para Abraão e para todos os seus descendentes. A festa de Shavuot, então, seria a festa que marcaria o início do ano de colheitas. E esse primeiro cereal a ser colhido era o cereal mais importante, porque ele fazia parte da mesa de toda a população. Era desse cereal que se fazia o pão que se comia. E esse cereal é a cevada. Hoje em dia, quase toda a produção de cevada do mundo é destinada para fazer cerveja. E na antiguidade, especialmente em Israel, a cevada era o principal alimento da mesa das pessoas mais pobres. E é curioso que a Bíblia nos fala várias vezes sobre cevada. São pães de cevada que Jesus multiplica nos 2 milagres de multiplicação que ele faz. São pães de cevada que o profeta Eliseu multiplica lá na antiguidade, apontando para o ministério de Jesus. Os pães feitos de cevada eram o alimento mais básico da mesa de cada família, principalmente das mais simples. E assim como os judeus chamam o matzá, aquele pão sem fermento, de pão da pobreza, certamente o matzá que foi feito quando eles saíram do Egito era matzá feito de cevada, porque é justamente nessa época do ano em que se inicia a colheita da cevada. Em Israel esse fenômeno se chama Aviv. E olha que interessante, Aviv em hebraico é a palavra para primavera. O ano, segundo Deus, começa nessa época. E para que a gente fale dessa colheita, é importante a gente entender um pouquinho sobre os tempos. Então vamos lá. Abra o teu coração para receber a revelação de Deus, para discernir os tempos e para se preparar para a grande colheita que o nosso Deus tem para a nossa geração. Esse cereal aqui que você está vendo, a cevada, anualmente, ele fica pronto para ser colhido numa época do ano em que o inverno já terminou e se inicia a primavera em Israel. O fato marcante dessa época é que o momento em que as espigas de cevada, que parecem muito com espigas de trigo, estão amareladas e quebradiças, elas estão prontas para ser colhidas. Mas o nosso Deus estabeleceu, quando arrancou o povo do Egito e da casa da servidão, que a cevada, para ser colhida na terra prometida, ela deveria primeiro ser consagrada a Deus. Então, antes da nação inteira de Israel ir para os campos e colher cevada, a palavra de Deus diz que um primeiro feixe, as primícias dessa grande colheita, deveriam ser apresentadas diante do nosso Deus, através dos sacerdotes, que deveriam mover a cevada, fazer uma oferta ao nosso Deus, consagrando aquelas primícias como um símbolo de toda a colheita que estava para acontecer. A noite de Pêssar, ela foi uma noite de lua cheia. Então vamos voltar um pouquinho e fazer as contas. Quando esse fenômeno da natureza chamado Aviv está se manifestando e aparece uma noite sem lua, esse é o primeiro mês do ano, segundo a palavra de Deus. É nesse mês que o nosso Deus arrancou o povo do Egito. A primeira lua cheia a partir desse dia é Pêssar. Nessa noite, há milhares de anos atrás, Deus realizou um grande milagre, destruindo o poder de Faraó, destruindo o poder dos deuses do Egito. Na sua palavra, nosso Deus ordenou que o primeiro dia útil, depois dessa celebração, ninguém deveria trabalhar. É o dia da libertação, é o dia que marca esse grande milagre.
Então o primeiro dia útil depois disso era justamente o dia em que o primeiro feixe de cevada era cortado dos campos de Israel e apresentado aos sacerdotes para que movessem essa oferta diante do nosso Deus. E aí está o início do que vai ser a celebração de Shavuot. Porque nesse dia, o Yom HaBikurim, o dia das primícias, o dia que se entrega o primeiro feixe de cevada ao nosso Deus, se começa a contar 50 dias. Pentecostes, essa é a palavra para 50 dias em grego. Shavuot, 7 semanas. A palavra Shavua em hebraico é semana, e Shavuot, semanas. Passam 7 semanas, 49 dias, até chegar a festa que se celebra toda a colheita de cevada. Imaginem só, se esse cereal era o cereal que todas as mesas das famílias de Israel necessitavam para se alimentar, a nação ficava com uma grande expectativa dessa colheita. Mas ela só poderia acontecer depois que fossem consagradas as primícias ao nosso Deus. Então, curiosamente, no ano em que Yeshua morreu, o primeiro dia útil depois de Pessah, naquele ano, foi o domingo. Foi o primeiro dia da semana, Yom Rishon, como os judeus dizem. A cabeça dos dias, a cabeça da semana. E por que eles não fizeram isso no dia anterior? Porque era Shabat. No 7º dia da semana, os judeus não podem trabalhar. Mas por que então não fizeram isso na sexta-feira? Porque naquela sexta-feira em que Yeshua estava morto, aquela sexta-feira era o 15º dia útil. O primeiro dia depois da celebração de Pessah, dia que ninguém poderia trabalhar. Isso aconteceu não por coincidência qualquer, mas pelo propósito de Deus, que disse que haveria um sinal, que Yeshua, ele manifestaria o sinal de Jonas. E qual que era o sinal de Jonas? Que durante 3 dias e 3 noites, aquele profeta ficou no ventre do peixe. Durante 3 dias e 3 noites, Yeshua, o Mashiach, o ungido de Deus, filho de José, o servo sofredor, ele seria morto e ficaria sepultado durante 3 dias. Mas na manhã do 3º dia, ele ressuscitaria. Pois quando Yeshua ressuscitou dos mortos, naquela manhã de domingo, naquela manhã de Yom Rishon, era o dia em que o primeiro feixe de cevada começou a ser movido diante do nosso Deus pelos sacerdotes, para que as primícias fossem dadas ao nosso Deus. Pois Yeshua, quando foi reconhecido por Maria Madalena, disse: olha, Maria, não me toque, porque eu ainda não voltei para o meu pai. Yeshua, a primícia dos que dormem, aleluia. Quando Yeshua, ressurreto naquela manhã de Yom HaBikurim, do dia das primícias, ele ressuscita. A ordem para a grande colheita foi dada. O nosso Deus dos céus recebeu Yeshua como as primícias de uma grande colheita. Jesus ressuscitou dentre os mortos, e aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão também. E os que estiverem vivos na volta do Senhor serão transformados como Yeshua é na glória. Aleluia! Queridos, a partir desse dia então se começa a colheita da cevada. E desde as primícias da colheita, que se dá no primeiro dia útil, depois de Pessah, até a festa de Pentecostes, que são 50 dias, 7 semanas, a cada dia, os judeus tradicionalmente contam o Homer. Quando o Homer estivesse cheio, quando o nível daquela colheita estivesse completa, então se celebraria a festa da colheita, dos primeiros frutos do seu trabalho. Isso é Pentecostes, isso é a festa de Shavuot. É isso que o povo celebrava, juntamente com a gratidão ao nosso Deus, pela entrega da palavra lá no Monte Sinai, e depois do Espírito Santo que foi derramado sobre aqueles que estavam esperando a promessa de Yeshua. Você acha que é apenas de cereais que o nosso Deus está falando? É claro, o nosso Deus cuida de nós, o nosso Deus cuida do seu povo, daquilo que eles vão comer. O nosso Deus é aquele que abençoa o fruto das nossas mãos, Ele que nos prospera. A semente que nós plantamos no Senhor, nós vamos colher a 30, 60, a 100 por 1. Tudo bem, eu entendo isso, mas eu quero que você pense um pouquinho, que o nosso Deus está falando de colheita de vidas. E uma coisa muito curiosa é que a festa de Pentecostes marca um dado muito importante. Ali se termina a colheita da cevada e se inicia a colheita do trigo. E por causa disso, eu te mostrei algumas coisas de trigo aí. Eu te mostrei algumas espigas de trigo, também como a cevada, quando está pronta para a colheita, amarelada e quebradiça. Você pode ver aí no vídeo
que a semente do trigo ela é um pouco mais dourada do que a semente da cevada. E agora você está vendo aí a farinha de trigo, o que a Bíblia chama de flor de farinha, nós aqui chamamos de semolina. E aí você está vendo pães. Eu usei esses pães aí como um exemplo, mas na festa de Shavuot, o que se entregava ao nosso Deus como oferta eram 2 pães com fermento, feitos de farinha de trigo. Então agora que você entendeu esses aspectos das colheitas, eu queria poder tratar com você sobre a colheita de vidas que o nosso Deus teve, tem e terá. Mesmo Isaías capítulo 6, em que a palavra de Deus declara que o povo ficaria surdo para que não ouvisse, cego para que não visse, para que eles não se convertessem com o seu coração e fossem salvos, porque rejeitaram os profetas. A maldição de quem ouve muito a palavra de Deus, mas não muda de vida, é que a pessoa fique dessa maneira, cega, surda, sem condições de acreditar mais na palavra de Deus. As histórias de Deus passam a ser como histórias da carochinha. As pessoas deixam de crer que a palavra de Deus é verdade, como uma consequência da rebeldia, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os confrontos do nosso Deus dizendo: volta para mim, eu te amo. Mesmo assim, mesmo no meio de uma geração que comeu os pães que Jesus multiplicou, que viram as pessoas que Jesus ressuscitou, que viram tantos milagres, que viram leprosos sendo curados, cegos de nascença vendo, sinais extraordinários que nunca se viu na história. Mesmo assim, essa geração rejeitou a Yeshua como Mashiach. Mas ainda assim, no meio daquela geração, nós sabemos, nós todos nas nações fomos alcançados por aquelas pessoas que entre os judeus foram tocados por Yeshua. Então desde o início, sempre houve pessoas, o nosso Deus fala na sua palavra, Ele tinha 7.000 que não se dobraram a Baal. Deus sempre vai ter um remanescente fiel, e aquele remanescente fiel estava ali, nos dias de Jesus, e ao vê-lo, se derramou diante dele. A palavra de Deus declara que logo na manhã de Pentecostes, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, prega a palavra de Deus, 3.000 homens se convertem e são batizados. Eu acho que você sabe disso. Quando a Bíblia fala contando apenas homens e dá uma contagem de homens, está falando de famílias. Talvez naquela manhã de Pentecostes, quase 10.000 pessoas tenham sido batizadas nas águas, dizendo: eu quero a Yeshua, eu reconheço que Ele é o Mashiach, eu reconheço que nós o crucificamos por causa dos nossos pecados. Queridos, no livro de Atos, nos dias do apóstolo Paulo, quando ele se encontra com Tiago, irmão de Jesus, Yaakov ben Yosef, Tiago, filho de José, irmão de Jesus, irmão de Yeshua, Tiago diz para Paulo: só na cidade de Jerusalém haviam dezenas de milhares de judeus que criam em Yeshua e que guardavam a Torá. Essa expressão em hebraico é Shomer Torá, aqueles que são zelosos pela lei. Então uma grande colheita se deu sim entre os judeus desde o início. Deus sempre teve os seus, Deus sempre tem os seus em toda a história. Mas naquela manhã de Pentecostes, algo extraordinário se iniciou. O nosso Deus, que inicialmente tratou só com os judeus, por favor, lembre de algumas palavras de Jesus. Jesus, ele diz para os seus discípulos: não vão para o caminho dos gentios, preguem apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse tempo era um tempo de colheita entre os judeus, uma oportunidade que foi dada, e certamente uma quantidade foi alcançada, o homem foi cheio. Mas a partir daquele momento, as nações vão ser alcançadas. Vocês vão ser testemunhas para mim aqui em Jerusalém, na Judéia, que será como que o país, em Samaria, falando talvez do país vizinho e até os confins da terra, pois nós estamos no Brasil, falando em português sobre as coisas de Deus. Os confins da terra têm sido alcançados, nós somos alcançados por essa palavra, por esse amor. Dessa colheita também nós somos frutos. Então aqueles 2 pães feitos de farinha de trigo, entregues na festa de Pentecostes, fala dessa colheita que se iniciava ali, primeiro entre os judeus, mas que alcançaria as nações da terra. Por isso está escrito que dos 2 povos, Deus fez um só. É claro que haverá um momento em que Deus, em que Yeshua, o rei dos judeus, ele vai tratar especificamente com o seu povo. Mas hoje, dos 2 povos o Senhor fez um.
Então, assim como no início da igreja, a igreja eminentemente era só de judeus, e de repente não judeus começam a se converter. Isso era uma coisa muito difícil para os judeus entenderem. Muitas discussões entre os próprios apóstolos se deram, porque eles não entendiam o que nós vamos fazer com não judeus agora. E quando os não judeus começaram a ser cheios do Espírito Santo, ser batizados do Espírito Santo, como foi Cornélio, gente, eles não sabiam o que fazer. E eles começaram também a batizar nas águas, o batismo de arrependimento, o batismo de João, que primeiro era só para os judeus, que primeiro era algo estabelecido pela lei, mas agora não judeus do mundo inteiro que passavam a crer em Yeshua, estavam sendo batizados, estavam também tomando banho de purificação e sendo contados como pessoas do reino dos céus a partir de então. Onde eu quero chegar contigo, na nossa geração, há muita colheita para o nosso Deus. Eu às vezes ouvindo alguns amigos queridos, que dizem que não, a grande colheita, a maior colheita de todos os tempos, vai se dar durante a tribulação. Amém! Que se dê! Aleluia! Mas eu quero dizer para você que em todas as gerações há colheita para o nosso Deus. E nós somos agora 8 bilhões de pessoas vivendo juntas nesse mundo. Então se as primícias forem entregues ao nosso Deus, se Yeshua se apresentou ao Pai dizendo, eis-me aqui, tudo que o Senhor falou eu cumpri, lá na cruz eu disse está consumado. Amados, depois de 33 anos e meio que Yeshua veio a esse mundo, ele voltou aos céus. Eu imagino essa cena, eu imagino esse dia, quando Yeshua aparece de novo nos céus, no céu dos céus, o lugar da sua glória. E lá, todos os santos anjos, talvez trilhões de anjos, se prostram com as asas abertas, curvados diante de Yeshua. E o nosso Deus diz, filho, assenta-te do meu lado, até que eu ponha todos os inimigos por estrado de teus pés. Naquele dia se cumpriu o Salmo 2, que diz, pede-me e dar-te-ei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Pois a palavra para nações em hebraico é a palavra goim, é a palavra que fala de não judeus, pessoas como eu, pessoas como talvez você que esteja me assistindo. Então se Deus me alcançou, eu faço parte. Se Deus me alcançou, eis-me aqui, Senhor, agora é a minha vez. Agora eu também quero ser um ceifador. Eu quero ser também alguém que vai colher. Eu quero ser também alguém que vai cuidar e que vai apresentar para o nosso Deus, nessa geração, a maior colheita que se imaginou. Nós temos ouvido inúmeras palavras, que uma grande colheita está chegando diante de nós. Mas o Senhor nos faz lembrar que sem poder, sem experimentar pessoalmente da graça de Deus, nós não temos o que falar nem o que mostrar para as nações. Então nosso Deus, nesse tempo, nos tem feito ficar juntos nas nossas casas, percebendo realmente se somos de Deus ou se não somos. E se somos, irmãos, quando as portas se abrirem de novo, nós não vamos nos alegar porque poderemos voltar para os shoppings e para as praias, mas porque poderemos de fato pregar o Evangelho nessa geração, como essa geração nunca ouviu falar. Nos nossos dias, Yeshua vai colher, nos nossos dias, Ele vai ter as nossas mãos. Está escrito em Provérbios, que na época da colheita, o filho que não sai para colher, envergonha o pai. Pois nós não vamos envergonhar o nosso pai. Nós somos os trabalhadores da última hora. Os campos estão brancos para a colheita, desde os dias de Yeshua, ele declarou isso. Mas ele disse, orem, para que Deus envie trabalhadores. O problema nunca foi a colheita, porque a colheita vai ser lá no momento da tribulação. Queridos, os campos estão brancos agora. Vamos trabalhar, vamos colher, vamos honrar Jesus Cristo, vamos dar a Ele aquilo que Ele pediu ao Pai, as nações, pois o Pai deu as nações para Yeshua. Então nós, o corpo de Yeshua nessa geração, é quem vamos cumprir a vontade do Pai de honrar o pedido de Yeshua. O Brasil vai experimentar a maior colheita de toda a sua história, como evangelistas como Manuel de Melo, como Luiz Esquiliró, como Daniel Berg e Gunnar Wingren, como Enéas Tonini, como Valnice Milhomens, como Neuza Itioca, como Antônio Cavalcante, meu avô, como Valfredo Fernandes, meu pai. O que essas pessoas todas oraram, clamaram, esperaram que pudesse acontecer, vai se cumprir. Muitos servos de Deus extraordinários
foram recolhidos já pelo Senhor, estão na glória do nosso Deus. Alguns ainda, como testemunhos para a nossa geração, estão com as mãos levantadas, ainda nos abençoando. Pois eu quero dizer a vocês que essa é a nossa chance, essa é a nossa oportunidade. Eu não vou deixar passar. Eu te chamo a isso. O tempo da maior colheita chegou.